João 13. O capítulo de hoje, Jesus nos deixa o maior exemplo de servidão, de amor e de realmente estar disposto a fazer o que for necessário em prol do próximo. Começa colocando sobre quando ele lava os discípulos, uma posição que antes os servos faziam isso para os seus senhores. Então imagina só, gente, Jesus, que era mestre, os discípulos chamavam ele de mestre, que era o próprio Filho de Deus, lavando os pés dos seus discípulos. E aí Jesus deixa bem claro que ele faz isso como um exemplo para nós, como exemplo para os seus discípulos de como a gente deve servir o próximo, Então, muitas vezes, a gente se acha numa posição tão maior que Cristo, numa posição melhor que Cristo, e muitas vezes a gente não consegue ceder em amor ao próximo. Muitas vezes a gente não consegue pegar um copo d'água para o seu irmão por causa que ele simplesmente não quer, acha seu irmão preguiçoso. E Jesus, que era Cristo, que era mestre, lavou os pés do discípulo. Então, gente, acredito que o devocional de hoje nos traz essa mensagem de amor ao próximo. Até mesmo porque aqui, mais embaixo, ele coloca assim: um novo mandamento dou a vocês. Ame uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, aqui ele repete até 2 vezes que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Então, gente, não existe cristianismo se você não ama o seu próximo, Então, como se diz, se você não consegue amar o seu próximo, que você vê, que você enxerga, quem dirá Deus que a gente não vê, a gente não enxerga. Então, o amor faz parte da vida cristã. Amar ao nosso próximo é um mandamento, como Cristo falou aqui: um novo mandamento vos dou. Ame uns aos outros como eu amei. E Jesus amou como? Morrendo na cruz. Jesus abdicou de tudo, de todas as regalias, de toda a glória, de todo o poder, para vir aqui na terra e mostrar o exemplo e morrer por amor a nós. Então, muitas vezes, gente, a gente se coloca numa posição tão maior que Cristo, A gente se coloca numa posição que, gente, não tem lógica, porque amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo também faz parte. Se você não ama seu próximo, você não ama a Deus. As 2 coisas estão ligadas. Então a gente precisa realmente colocar esse amor em prática. A gente precisa realmente negar o nosso eu, negar nossas vontades, negar o nosso egoísmo, para que assim a gente consiga amar o nosso próximo. Porque Jesus conseguiu amar o próximo dele, por quê? Porque ele abdicou de tudo, ele negou-se a si mesmo para que realmente ele conseguisse cumprir a vontade de Deus aqui na terra. E da mesma forma, gente, como ele deixou um exemplo. Cristo é o nosso exemplo de vida, o nosso exemplo de caminhada. Então, quando você tem uma pessoa como um exemplo, você segue todos os passos dela. E não é diferente com Cristo. Nós devemos seguir todos os passos dele. Nós devemos amar ele como ele amou esse mundo, como ele amou as pessoas. Nós devemos amar, nós devemos praticar. Porque, como ele deixa bem claro, as pessoas só saberão que a gente é discípulo de Cristo se a gente amar uns aos outros. Então vamos realmente demonstrar esse amor uns aos outros, vamos realmente praticar o amor, porque sem o amor nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus aqui da terra. A gente não consegue cumprir o maior mandamento, que é amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Então vamos realmente mostrar para o mundo quem somos através do nosso amor para com o próximo. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!